dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é um texto que se encontra no livro de Êxodo capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas o versículo 12 e o versículo 13. Mas antes de estar lendo esses versículos, eu gostaria de lembrar um pouco a respeito do contexto em que esse texto está inserido. Nós precisamos nos lembrar que o livro de Êxodo é um livro que relata a saída de todo o povo de Israel, a libertação do povo de Israel da terra do Egito e a sua peregrinação pelo deserto. Esse é o teor do livro de Êxodo. Agora, o grande responsável, vamos dizer assim, pela saída do povo de Deus do Egito é um homem chamado Moisés, um personagem bastante conhecido no Antigo Testamento. E Moisés, nós sabemos muito bem, foi um garoto que nasce no meio de um contexto onde o seu povo era perseguido, onde o povo de Deus era escravizado. E Moisés, então, ele recebe, depois de passar 40 anos no palácio, depois de passar 40 anos no deserto, ele recebe um chamado de Deus para ser o libertador desse povo. Depois de 80 anos, Moisés está caminhando no deserto e Moisés então avista uma sarça ardente, uma sarça que pega fogo e ela não se queima. Então Moisés se aproxima daquela sarça, ao que quando ele está perto daquela sarça, ele ouve uma voz dizendo: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é lugar sagrado. Então ele recebe ali o chamado e quando ele pergunta em nome de quem, ele vai até o rei, até o faraó, até o rei do Egito, para pedir para que ele libere o seu povo. Ele vai perguntar: olha, em nome de quem eu vou falar que eu vou? E então nós vamos ter aí a revelação do nome de Deus no Antigo Testamento, quando Deus vai falar assim: olha, diga que Yahvé o mandou, ou seja, o Deus eu sou. Então nós temos aí esse Messias, vamos dizer assim, esse escolhido de Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, e esse Deus vai em nome de um Deus chamado Yahvé. E nós sabemos também que quando Moisés chega até Faraó para confrontá-lo e para pedi-lo para que ele libere o povo de Deus, Faraó resiste. Faraó não permite que o povo de Deus seja liberado, seja solto. E então Deus, esse Deus Yahvé que havia se revelado e que havia chamado Moisés, ele envia para o Egito 10 pragas. Todas essas pragas são pragas que envergonham os deuses egípcios. O Nilo, que era considerado uma divindade, é envergonhado quando a sua água é transformada em sangue. O Sol, que era uma divindade para os egípcios, é envergonhado quando o próprio dia se escurece e se torna em trevas. O filho do Deus, que era o próprio Faraó, o filho de Ra, também é envergonhado quando o seu primogênito morre. E agora aqui, depois das 10 pragas, nós temos finalmente Faraó deixando o povo ir, Faraó libertando o seu povo, Moisés agora, como esse escolhido de Deus para libertar o seu povo, está saindo com o seu povo, mas um pouco antes da 10ª praga. Nós vamos ler esses versos, o verso de número 12 e o verso de número 13, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que vós estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Veja que o verso 13, Deus diz o seguinte para o povo: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. É interessante que a última praga, para que o povo fosse liberto, para que o povo fosse livre desta última praga, que era a morte de todo primogênito, eles deveriam sacrificar um animal. Eles deveriam passar o sangue desse animal no umbral das suas portas.
das suas portas. E então Deus está dizendo aqui que este sangue seria por sinal. E aquela casa que tivesse com o sangue no umbral das suas portas, o anjo da morte não passaria ali. A morte não entraria naquela casa, porque aquele animal havia sido sacrificado, porque o sangue era o sinal. E é interessante que o que essa história de libertação tem a ver com as nossas vidas? Bom, o que essa história de libertação tem a ver com as nossas vidas é de que, embora nós não tenhamos hoje Moisés como grande libertador, embora nós não tenhamos hoje um cordeiro para passar o sangue no umbral das nossas portas, embora a gente não tenha hoje Faraó como sendo um grande escravizador e um grande senhor que escraviza todo o povo, nós ainda temos o mesmo contexto de escravidão não agora de um povo específico, mas de escravidão do pecado. E Jesus, o nosso Senhor Jesus, vai ser o personagem que vai libertar todos nós, não agora do poder do Egito, mas do poder do pecado. O Senhor Jesus também é o próprio Deus Yahvé que se manifesta e que julga todos os deuses, não apenas do Egito, mas todos os deuses da nossa geração, e envergonha todos os deuses falsos da nossa geração para que ele seja engrandecido. Mas ele não é apenas o libertador, ele não é apenas o Deus, ele é também o próprio sacrifício. Ele é o próprio Cordeiro que morreu em nosso favor. E hoje nós temos essa firme esperança de que a morte não entrará nas nossas casas, de que a morte não entrará nas nossas vidas, de que ela não vencerá as nossas vidas. Por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. Então, o que essa história nos mostra é que Moisés era apenas um tipo de Cristo. Moisés foi um libertador, mas um tipo de libertador que apontava para esse grande libertador nosso chamado Jesus Cristo. Esse cordeiro era um tipo de Cristo, porque era também um sinal daquilo que o nosso Senhor Jesus viria fazer quando ele derramou seu sangue pelas nossas vidas. Yahvé se manifesta de uma maneira poderosa no Egito, mas ele se manifesta de uma maneira ainda mais poderosa na figura do seu Filho Cristo Jesus, quando ele vem, morre e vence a própria morte no nosso lugar. Que você sempre se lembre dessa história, que quando você ouvir em algum lugar a história do Êxodo, a história do povo de Israel, que você se lembre que esta é também a sua história, porque você também tem um libertador que te livrou das garras e do império das trevas. Você também tem um cordeiro que morreu no seu lugar, e hoje nós temos essa esperança de que a morte não nos alcançará por causa do seu sangue. Nós também servimos a esse mesmo Deus, a esse Deus Yahvé, que envergonha todos os falsos deuses da nossa geração. Um Deus justo, um Deus em quem nós podemos confiar, um Deus que vai nos guardar até o dia em que nós chegarmos na terra prometida. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos agora que fomos libertos do Egito, nós estamos nessa peregrinação, nesses 40 anos de deserto. Todos nós peregrinamos, mas nós estamos rumo à cidade celestial. Então que você tenha esperança, que você tenha na sua mente e no seu coração o entendimento de que nós estamos aqui de passagem, de que nós estamos aqui como peregrinos, mas com vistas na cidade, na Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra que nos aguarda. Fomos libertos por causa desse Messias, por causa desse Cordeiro, por causa desse Deus poderoso, Yahvé. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.